Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre curiosidades, né? Para desestressar mesmo, né? Nesses tempos difíceis aí e tal, de confinamento, então vamos dar aquela relaxada. Vamos aprender uma coisa muito interessante. Qual é? De Adão até hoje, quantos anos já se passaram? Bela pergunta, hein? Acho que muita gente nunca parou para pensar nisso. Então vamos lá responder hoje isso nesse vídeo, tá? Para responder a gente precisa ir lá no calendário judaico ou hebraico, que faz justamente referência a Adão. Tá lá no Torá, no Pentateuco, no livro de Gênesis, né? A descrição de como surgiu o primeiro homem no mundo, que foi Adão, tá? Então, esse calendário, que é o judaico, ele é utilizado pelo judaísmo, que é a religião, né, dos judeus. O povo de Israel utiliza o calendário lunisolar há mais de 3 milênios, gente. Para quê? Para determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento, festividades e tudo mais, ok? O calendário hebraico é um calendário do tipo lunisolar, ou seja, baseado nas fases da lua e nas estações do ano, na questão solar, cujos meses são baseados no ciclo da lua, enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso, ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses. Diferentemente do calendário gregoriano que nós usamos aqui no Ocidente, que para corrigir essa questão das fases da Lua com as estações do ano, acrescenta um dia a cada 4 anos, ou seja, no ano bissexto. Já no calendário judaico, eles acrescentam um mês todo a cada período de alguns anos, que eu vou explicar de forma detalhada. Olha que interessante. É um mês intercalar. Então vamos lá. O mês no calendário judaico, gente, a denominação dele deriva do radical da palavra novo, tá? Isso se dá porque o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia de lua nova. É igual no calendário chinês e no calendário romano. Igualzinho. Isso é uma determinação encontrada no Torá, no livro dos judeus, livro sagrado dos judeus. É a Bíblia dos judeus, vamos dizer assim. Isto é uma regra lógica, já que é a única fase da Lua que pode ser determinada com precisão, sem a necessidade de nenhum instrumento ou conhecimento maior de astronomia, que é uma coisa fácil de se observar. No auge da lua nova, ela desaparece completamente e, no dia seguinte, vemos uma pequena listra branca ao olharmos para o ocidente, poucos minutos após o pôr do sol, o que determina precisamente o primeiro dia do mês judaico. Olha só, é justamente nessa hora que começa o mês judaico. Então, gente, é muito interessante isso. O ciclo lunar, gente, é de aproximadamente 29 dias e meio. Tá? Não é 29 nem 30, é 29 dias e meio. Ou seja, a translação da Lua em volta da Terra dura 29 dias e meio, quase 30 dias. Tá? Por isso que o mês é geralmente o que? A translação da Lua em volta da Terra. Enquanto a semana são cada uma das
4 fases da Lua, né? Que é a nova, crescente, cheia e minguante. Elas duram, cada uma delas, essas fases, 7 dias e algumas horas. Olha só que interessante. Quer dizer, nossos calendários estão ligados justamente à Lua e ao Sol, aos movimentos, à periodicidade dos seus movimentos, seja de rotação, seja de translação. Tá bom? Muito interessante. Por isso que isso, como é 29 dias e meio, isso vai gerar uma alternância dos meses, que um mês vai ter 29 dias e outro mês vai ter 30 dias. Porque não pode ser os meses 29 e meio. Entendeu? O mês não pode começar alternadamente a 29 e meio e outro 29 e meio. Porque vai cair na metade de um dia, outra na metade da noite. Não pode ser isso. Fica uma coisa totalmente esdrúxula. Por isso que eles alternam os meses com 29 dias e 30 dias no calendário judaico. Tá bom? E vamos lá. Gente, os dias da semana no calendário judaico, como é que se dá? O domingo se chama Yom Rishon. Segunda-feira, Yom Sheni. Terça-feira, Yom Shlish. Quarta-feira, Yom Revi. Quinta-feira, Yom Hamish. Sexta-feira, Yom Shishim. E sábado, Shabbat, que é o sábado, né? Shabbat. Quer dizer, o sábado vem justamente do dia Shabbat, que é o dia do repouso, descanso. Depois que Deus criou o mundo, no sexto dia, no sábado ele descansou. Então, sábado é o dia de descanso, que para os judeus e para os adventistas, eles guardam esse dia, não trabalham, não fazem nenhuma atividade, apenas adoram a Deus. E outro detalhe que muita gente não sabe: o dia dos judeus não começa à meia-noite, começa mais ou menos às 6 horas, 7 horas, justamente no pôr do sol. Então, sábado, ou Shabbat, não começa no sábado, começa na sexta-feira, às 6 às 7 horas da noite, quando o sol se põe, ok? E não só esse, todos os dias é dessa forma, no calendário judaico. Então agora vamos falar sobre os meses do calendário judaico. Gente, é bem interessante. Vamos lá. Eles têm uma sequência religiosa, tá? Então, Nissan é o primeiro mês religioso. Porém, ele não é o primeiro mês civil do calendário hebraico. Tá? Então, a gente vai fazer essa associação. Bom, Nissan, ele é o 7º mês do calendário, que corresponde a março. Coincide certinho? Não. A maioria dos dias coincide com março, desse mês, Nissan. E Iyar é o 8º mês, corresponde a abril, e assim sucessivamente, correto? O primeiro mês do calendário judaico é, na verdade, Tishrei, que é o primeiro
mês do ano civil hebraico, que corresponde a setembro do calendário gregoriano, do calendário ocidental. Então, ali que começa o ano novo judaico. Então, ele não começa em janeiro, como o nosso, e nem, no calendário chinês também, que começa em meados de janeiro a meados de fevereiro, que ela tem aquela variação. Ele começa justamente em setembro, em alguns dias de setembro, começo até o final de setembro. É variável, não é um dia exato. Olha só que interessante. É igual o calendário chinês. E o calendário hebraico é verdadeiramente um calendário. Não é conversa fiada, que é para inglês ver. Existe, ele segue mesmo. Como ele é um povo minúsculo, lá no Oriente Médio, só eles seguem isso. Então não tem muita importância para o mundo. Só eles seguem isso. Então muita gente desconhece. Ah, não, isso aí eu acho que nem existe. Não, eles seguem mesmo. É uma coisa que eles seguem à risca. É um calendário próprio. Então, é isso. Aí tem vários, como vocês estão vendo, o mês Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, que é o primeiro, Shesvan, que é o segundo, mês do calendário civil hebraico, Kislev, o terceiro, Tevet, Shevat e Adar. Ok? Aí vocês veem que é o seguinte, os meses, a duração de cada um dos meses é de 30 a 29 dias. Não é nem 31, não existe 31, nem 28, como no nosso calendário. É 30, 29, porque ele está baseado na translação da Lua em volta da Terra, que dura 29 dias e meio. Então, um mês tem 30, tem outro mês que é 29, porque não existe mês quebrado. O mês tem que corresponder a um número de dias exatos. Ou é 29 ou é 30. Ou é 31, 28. Não pode ser 29 dias e meio. Correto? Então ele começa com Nissan, que tem 30 dias, Iyar 29, e assim alternadamente. Sendo que nos meses do calendário hebraico chamado Shesvan e Kislev, pode ser 29 ou 30 dias. Então eles vão corrigir o calendário lunar com o calendário solar justamente nesses 2 meses, que eles vão acrescentar um dia ou não para poder adequar justamente para o início das estações do ano, que é justamente a primavera. Tá bom? Eles vão fazer essa adequação justamente nesses 2 meses. Tá ok? Então isso é muito importante você saber. Então vamos lá. Outro ponto interessante, gente, a respeito do calendário judaico, é que os meses são fixados por um cálculo complexo que leva em conta mais uma série de fatores, como por exemplo, a determinação talmúdica, do livro deles, Talmud, de que o primeiro dia do ano não pode cair no domingo, na quarta-feira e nem na sexta-feira. Olha só, não pode cair nesses dias. Se cair, ele passa para frente. Tá? E além de outras regras ligadas ao horário exato da lua nova. Então a lua nova é tudo para os judeus. Olha só, coisa magnífica. Olha a importância que tem a lua nova. E não é só para os judeus, não. Para os chineses, que tem um calendário mais antigo do mundo. E para os romanos
era baseado os meses toda vez na lua nova. Entendeu? Olha só assim, a importância da lua nova nos calendários. É incrível. Não sabia disso há pouco tempo atrás, não. Fiquei realmente perplexo. Como que a lua nova tem toda essa força? Tá? Então, o que acontece? Como eu já falei, os meses Shesvan, que é o segundo mês, e Kislev, que é o terceiro mês, eles têm uma flexibilidade de dias, 29 ou 30 dias, tá? Para poder ajustar o calendário lunar com o solar, para coincidir justamente com as estações do ano. Então vamos lá. O ano judaico, gente, deve ser periodicamente ajustado ao ciclo solar, devido à determinação da Torá, o livro judaico, aliás, a Bíblia dos judeus, de que o mês Nissan deve cair sempre na primavera, tá? Que ocorre em Israel, né, no hemisfério norte, lá no mês de março, ok? Então, esse ajuste, eles fazem um cálculo todo cheio de uma metodologia. É um período de 19 anos. Olha só como eles fazem, 19 anos, esse acerto. Não é a cada biênio, triênio, quadriênio. É a cada 19 anos ele faz essa correção, tá? De colocar um mês intercalar, ele vai intercalar um mês ali. Não é um dia, como ocorre no nosso calendário, que a gente sempre coloca a cada 4 anos o dia 29 de fevereiro, para corrigir o calendário, para coincidir tudo. Como o calendário deles é lunisolar, ou seja, é um calendário de 354 dias, 353 a 355 dias, né? Que tem esse negócio daqueles 2 meses, né? Então, como tem essa variação, quer dizer, é praticamente 11 dias de diferença do nosso calendário. Que o nosso tem 365, o deles tem 354, em média. Então, eles têm que corrigir isso para coincidir com as estações do ano, para justamente o mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário deles, religioso, ser na primavera. Então, como eles fazem? Eles incluem um mês intercalar, como ocorria com o calendário chinês, como ocorre com o calendário chinês, e como ocorria com o calendário juliano, de Júlio César, da onde o nosso calendário se originou, o atual, ocidental. Olha só como que o negócio é totalmente assim interessante, né? Como é que pode, né? Então é o seguinte, o calendário nosso, que é um em cima do ano solar, o ano solar tem 365 dias e 6 horas, aproximadamente, né? Vamos lá. Já o calendário lunar é de 354 dias e 9 horas. Então dá uma diferença de 10 dias e 21 horas. Ou seja, a cada 2 ou 3 anos é necessário acrescentar um mês de 30 dias. Isso gera 2 tipos de anos, tá? Os anos comuns no calendário judaico, que é aqueles anos que tem 12 meses, né? E que tem de 353, 354 ou 355 dias. E os anos embolísticos são aqueles que têm 383, 384 ou 385 dias,
tá? Ou seja, é acrescentado um mês a mais de 30 dias. Isso ocorre 7 vezes num período de 19 anos. Olha só, 19 anos, 7 coisas. É um negócio assim, né? Que foge àquela sequência decimal, né? Centesimal, sexagesimal, sei lá. É bem diferente. Então, o que ocorre? No terceiro ano, ocorre esse ano embolístico, que é o ano mais longo, que vai acrescentar um mês intercalar. No 13º não. No terceiro, no sexto, no oitavo, no 11º, no 14º, no 17º e no 19º. São 7 vezes em 19 anos. Depois do 19º, evidentemente vai começar o primeiro, que vai ser normal, o segundo vai ser normal. Já o terceiro vai ser o ano embolístico, que vai ser acrescentado um mês intercalar de 30 dias, para corrigir essa distorção entre o mês lunar, né, que segue o ciclo lunar, com o ano, com base nas fases nas estações do ano. Correto? Olha só a complicação que é. A gente pensar que ele estava complicado, os caras conseguem complicar mais. Mas na verdade é uma coisa bem interessante, porque as fases da Lua e a translação da Lua em volta da Terra, como também as estações do ano, elas não coincidem exatamente. Então eles têm que fazer ajustes. Correto? Então por isso que existem esses ajustes. Quanto ao ano novo no calendário judaico, gente, ele ocorre de forma diferente de tudo. Ele não inicia em 1º de janeiro, como o nosso calendário gregoriano, e também não ocorre em meados de janeiro e até meados de fevereiro, como ocorre no calendário chinês. Tá? Ele ocorre em setembro. Olha só, diferente de tudo que ele pensava. Então, o Ano Novo dos judeus ocorre em setembro. E qual o dia, Daniel? Não tem um dia exato. É variável, igual ao calendário chinês. Olha que interessante, hein? Tá bom? Então, vamos ver. Fazer uma pequena retrospectiva. Os judeus em 2017 e 2018 estavam no ano 5.778. O ano novo deles ocorreu no dia 21 de setembro de 2017 e só terminou em 9 de setembro de 2018. Ou seja, ele não coincide ainda com o ano certinho do nosso. E ele começa logo em seguida, no dia seguinte, dia 10 de setembro de 2018 a 29 de setembro de 2019. Tá? Que é o ano 5.779. E aí, ele já no ano seguinte, que é justamente nesse ano que nós estamos, ele começou o ano novo judeu, começou agora, nesse período que nós estamos aqui contemporaneamente falando, em 30 de setembro de 2019, que é o ano 5.780. E só vai terminar esse ano, e não em 30 de setembro de 2020, e sim em 18 de setembro de 2020. Porque ele é um ano lunar, vamos dizer assim. Só que aí vira lunisolar, porque ele vai fazendo correções num período de 19 anos, que eles vão
inserindo um mês intercalar de 30 dias para corrigir essa defasagem em relação às estações do ano. Olha só que interessante. E a gente pensava que sabia de tudo, hein? É outro mundo, é outro mundo. Não é uma coisinha, ah, não, isso, aquilo. Não. Ah, mas é para todo mundo? Não, é para simplesmente os judeus. Evidentemente que os judeus é um povo pequeno em relação a todo o resto dos outros países, de outros povos, né? É pequeno. Só que eles são muito importantes, tem uma importância histórica muito grande, tá? Torá, a Bíblia, tudo surgiu deles, ok? Então, de Adão até hoje, quantos anos se passaram? Exatamente 5.780 anos. Daniel, mas como que eles calcularam isso? Daniel, você está viajando a maionese junto com os judeus, isso aqui. Não, minha gente. Eles somaram. Se você for no livro, na Torá, ou Pentateuco, ou melhor, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, principalmente no Gênesis, você vai ver lá toda a idade de cada um deles, desde Adão e os seus descendentes. Aí eles vão somando tudo isso e vão verificar qual é a idade que tem a Terra. Embora eles tenham começado a usar esse calendário há 3.000 anos atrás, mas eles verificaram que Adão, ou seja, a humanidade, tinha começado muito antes. Então eles corrigiram, que eles calcularam tudinho, opa, começou mais ou menos quase 3.000 anos antes da gente começar a usar o calendário judaico. 2.700, por aí, antes. Ocorreu o surgimento do homem antes do calendário judaico existir. Tá bom? Muito interessante, né? Então, fazendo uma recapitulação. Então, o calendário judaico utiliza o seguinte esquema, tá? Tem 12 ou 13 meses, que é chamado de Shana Meuberet, o ano com 13 meses, então ele tem esse nome, Shana Meuberet, e que o dia da semana cai, o primeiro dia é chamado Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o primeiro dia do ano. Tá? E os meses que são variáveis, tem 29 ou 30 dias, é o segundo e o terceiro mês do calendário civil judaico, que é o Shesvan e Kislev, tá? Não sei se eu estou pronunciando certo, gente. Eu não sei falar hebraico. Tá certo? Então, é exatamente isso. É uma coisa interessantíssima que muita gente, eu acho que nunca pensou nisso. Eu desconhecia há algum tempo atrás sobre isso. Sabia que tinha uma diferença, o calendário era diferente, mas não sabia de todos esses detalhes. É muito curioso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou falar sobre um outro calendário muito mais... Esse aqui é interessante. O outro que eu vou falar é interessantíssimo, tá? No próximo vídeo sobre curiosidades, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.